Eu tenho uma boa e uma má notícia para você que quer ser mais inteligente em 2025. A má notícia é que você ficou mais burro. A boa notícia é que todo mundo ficou. Então você não percebeu muito o quão burro você ficou. Pelo menos essa é a conclusão do estudo Monitoring the Future, que é uma das poucas pesquisas que analisa a atenção humana, o quanto ela decaiu, pelo menos, geralmente essa é a conclusão, ao longo dos anos. Dá uma olhada aqui nesse gráfico. Vai perceber que tanto adolescentes quanto adultos tiveram um forte declínio desde 2006 até 2022. Aqui os adultos, em tanto na parte dos números, né, a parte matemática, quanto a parte de alfabetização, de ler bem, de extrair informações, tiveram um declínio acentuado desde 2012 até 2022. E, por incrível que pareça, poucas pesquisas que fazem esse tipo de análise. Até porque talvez o maior experimento do mundo em termos de atenção humana sejam as redes sociais, principalmente o Google e o YouTube. Então, para a gente entender onde a gente está, é muito importante levar essas ferramentas em consideração. Mas voltando aqui para a pesquisa, para a gente entender, e eu acho que no final do vídeo aqui você vai compreender a linha de raciocínio, porque eu vou dar as soluções que eu vou dar para que você seja menos estúpido ao longo dos próximos anos. É importante a gente entender um pouquinho mais dessa pesquisa, porque o grande fato aqui é que a probabilidade da pessoa se concentrar ou aprender coisas novas, que é o que a pesquisa analisa, diminuiu muito ao longo dos últimos anos. Isso quer dizer que as pessoas não conseguem apenas aprender coisas novas e que até para aprender as coisas novas elas precisam se concentrar. Então, uma coisa impede a outra. É como se eu dissesse assim para você: puxa vida, você deveria aprender italiano, aprender inglês, caso você não saiba, aprender francês, ou aprender a tocar guitarra, ou aprender, enfim, qualquer outra habilidade. E aí eu falo assim: então compre este curso, entre nesta mentoria. E aí você fala assim: ah, mas aí tem que assistir aula, né? Então eu tenho que ficar parado 1, 2, 3 horas vendo alguma coisa. E isso declinou bastante ao longo dos anos. Então, uma coisa impede a outra. Se você é incapaz de se concentrar numa tarefa, você não consegue aprender coisas novas. Então, a sua vida mental vai diminuindo ao longo dos anos, tá? O Monitoring the Future também viu que, por exemplo, não é, e a gente está falando de pessoas jovens, tá? A gente está falando de pessoas com 18 anos. Então, você vê que essas pessoas que são incapazes de usar raciocínio matemático ao revisar e avaliar a validade de declarações, subiu para 25% nos Estados Unidos. Quer dizer, se eu falar assim, se você acha que 3 vezes 5 é 15, a pessoa não sabe dizer se isso é verdade ou não. Ela é incapaz de identificar declarações simples, tanto de matemática quanto de português, né? Ou de inglês, no caso dos Estados Unidos, mas ela não consegue ler. O caso aqui no Brasil é até um pouco pior, tá? Mas eu acho que boa parte das pesquisas aqui servem como um alerta, não é? Do quão ruim nós estamos, tá? Então, a conclusão do estudo, e a gente vai ver daqui a pouquinho algumas das consequências desse estudo, é que houve uma erosão na capacidade humana de foco e de aplicação mental. Quer dizer, você se dedicar a fazer uma tarefa por um período de tempo necessário, tá? Para você cumprir aquela tarefa. E um argumento disso, e geralmente um argumento muito comum, até entre as pessoas que defendem, né, a leitura e defendem os estudos por meio da leitura como um todo, é que as pessoas pararam de ler textos mais longos e complexos, né? Então elas trocaram textos mais longos e complexos por textos mais simples, mais fáceis. E, em seguida, de textos para vídeos. E quando isso acontece, os níveis de alfabetização das pessoas diminuem, porque a maneira como elas consomem informação, como elas adquirem informação, mudou. Porque existe um limite até onde um vídeo pode comunicar informações, da maneira como ele pode comunicar informações, e existe um limite, né, para resumos, para bullet points, tá? Então, o declínio da leitura vocês podem ver aqui nessa pesquisa, inclusive, entre adolescentes que leem por lazer, que nos Estados Unidos é maior do que no Brasil. Então, de novo, tirem as conclusões aqui. Tudo que eu falar aqui no Brasil é pior. Acho que isso te ajuda a entender a gravidade do que eu estou dizendo aqui. E aí você vai perceber que o declínio da leitura, perceba que as pessoas, não é, que leem no tempo de lazer cresceu muito entre quase nunca, hardly ever.
tá? Então cresceu muito ao longo dos últimos anos, desde 2003, 2004, né, até 2020. Ou seja, no seu tempo livre, a pessoa já não lê mais. Ela vai ficar no TikTok, ela vai ficar no Instagram, vai fazer qualquer outra coisa. Olhe para sua própria experiência, o que que você faz no seu tempo de lazer, tá? E dentre o que explica boa parte dessas coisas, para você entender, se você ainda está prestando atenção nesse vídeo, talvez você já esteja com 40 abas abertas e fazendo 70 outras coisas, né? Mas uma das coisas que explica por que que a internet ou o consumo de vídeo deteriora tanto a nossa atenção, é que a maneira como você consome informação é bem diferente na internet, né. Então, por exemplo, quando você vai ler um livro, você só consegue ler aquele livro. Ou se você vai para uma biblioteca, os livros estão lá, e você pega os livros da prateleira, e você só consegue ver um de uma vez, não é? Você vê um, aí você dá uma olhada ali, vê se é legal, enfim, aquilo que você está procurando, você coloca de novo e pega outro, e pega outro, e pega outro. É assim que funciona, você tem que ver um por vez, não é? E, digamos, a sua energia é muito maior. Você tem que ir até a biblioteca, você tem que, às vezes, falar com outras pessoas que vão te orientar ali, ó, lê isso daqui, se você está buscando esse assunto, você pode gostar desse autor ou daquele autor, se você gostou de Harry Potter, você vai gostar também desse daqui. Existe um contato humano que te ajuda e direciona a sua atenção. E, de novo, você tem um objeto físico, você fica lá vendo o livro por algum tempo, enfim, tá? Na internet não é assim. Na internet, o seu feed é atualizado infinitamente. E você não precisa fazer nada. Você só precisa, ó, ir passando, né, rolando com o dedo. É só isso. E aquela informação, um monte de informação vai subindo ali para você. Se você está lendo, aparece notificação do WhatsApp. Não sei se já aconteceu isso com vocês, provavelmente já aconteceu. Que você está lendo alguma coisa e você vai rolar ali, né, a barra para ver mais o texto, e aí tem uma notificação do WhatsApp, você clica e abre a notificação, aí você vai para outro aplicativo e você entra ali e já perde o fluxo de leitura. Isso não acontece no livro físico, tá? Então, o que eu quero dizer é que nós não passamos mais tanto tempo conversando com outras pessoas, entendendo melhor o que a gente procura. Então, se você já foi para uma biblioteca, ou mesmo conversou com um professor seu a respeito de bibliografia ou livros interessantes que você poderia ler, é uma situação muito diferente. O seu professor pode falar: ah, leia esses 3 livros aqui, dá uma olhada nesses 3 livros, tem lá na biblioteca, do que olha só quanta informação existe nesse planeta. Então você quer ver um review de um filme ou de um livro, você vai ver 450 milhões e é infinito, você pode ver o quanto você quiser. Então a questão é que a forma como a gente começou a consumir informação, segundo essa pesquisa, mudou o tamanho, né, o espaço de concentração, a energia, né, que a gente tem para consumir informação. A gente agora consome pedacinhos de informação e não longas informações. Isso porque o simples fato de eu falar assim: olha, leia esse texto, e você vai lá, não e você começa a ver, nossa, mas tem muita página, né? Olha quanta página tem. Você nem começou a ler. Mas o fato de você prever o tempo que aquilo vai levar te faz preferir coisas em que o tempo que você prevê é menor. Quer dizer, é isso que eu sempre falo para os meus alunos, né? Muitas vezes a gente fala assim: nossa, esse texto é muito longo, essa aula é muito longa, esse vídeo é muito longo. Mas se você começar a contar quanto tempo você passa no Instagram ou no TikTok ou qualquer outra ferramenta, é muito maior do que o tempo de leitura. Você passou 3, 4 horas vendo Reels, você nem vai lembrar daqui a 5 segundos, mas que, se você tivesse colocado em 5 horas de livro, teriam melhorado sua atenção de uma maneira muito mais brutal. E é até irônico que eu tenha que falar isso no vídeo no YouTube. Sinto muito. Mas se eu escrevesse um texto, você não leria. Então, assim, né? A mudança de comportamento mais importante, segundo esse estudo, é a mudança do comportamento do consumo passivo, né, do consumo ativo para um consumo passivo, em que você deixa que as coisas apareçam para você. E eu vejo que esse é um comportamento muito comum. A pessoa, ela só vai prestar atenção se alguém mostrar para ela que existe. Ela não vai atrás, por exemplo, dos criadores de conteúdo que ela gosta. Ela fala assim: nossa, faz tempo que esse cara não publica nada, mas na verdade, às vezes, o cara está publicando, é você que não está lendo, você que não está indo atrás dessa pessoa. Então perceba que é aquilo que eu falei da biblioteca.
você vai até lá. Existe uma posição, uma postura ativa sua no processo de aquisição de conhecimento. No caso da internet, principalmente se você está nessa redoma de redes sociais, né? Principalmente nessas de baixa atenção, não é assim. É informação que é jogada e você fica lá, né? Só escolhendo se é aquilo ou não. Então muitas pessoas falam assim: nossa, o meu feed é uma droga, mas é você que edita o feed. O feed de informação ali é só você clicar e dizer assim: não quero mais ver esse lixo. Mas é muito difícil que você tome essa atitude. Então, a sua posição na internet, se você usa dessa forma, a sua atenção e, consequentemente, a sua inteligência só vão piorar. Porque para você adquirir alguma inteligência, você precisa ter mais atenção. E você não consegue ter mais atenção vendo coisas que foram projetadas para roubar a sua atenção a cada segundo. Então, a grande questão para nós aqui, em termos de consequências para a inteligência, é que nós temos que assumir o controle da nossa agência pessoal. A agência pessoal é um termo que a gente pode definir como você tomar o controle das coisas. Você ter uma postura mais ativa, proatividade, se você quiser usar um termo dos negócios, né, da administração de pessoas, do RH. Mas a grande questão é, quando você está num esquema como o da internet, existe um risco que todo mundo corre, inclusive eu, tá? Que é o risco dessa perda dessa agência pessoal. Então, por exemplo, você começa a ter essa confiança excessiva em algoritmo. Então, pensa só, você vai lá e diz assim, nossa, será que eu estou doente? Aí você vai lá e começa a pesquisar. Ah, estou sim. Ou você vai mandar uma mensagem para alguém e você coloca antes, e aí piorou muito isso daí, tá? Como eu já vou comentar daqui a pouco. Mas você começa a ter esse sentimento de impotência combinado com essa obsessão superficial por independência. Quer dizer, ao mesmo tempo em que você tem a liberdade de escolher ver o que você quiser, você se sente impotente, porque são tantas informações e pessoas pedindo para você fazer outras coisas que você não consegue se decidir. E aí você fica assim, cara, eu não sei o que fazer, por onde eu começo? Eu tenho tantos interesses, tantas habilidades que eu gostaria de desenvolver e eu não consigo me decidir por nada. E aí eu queria muito ser independente, ser muito vencer do meu jeito, né? Como é o lema do Copycraft, da minha mentoria. Então você fica com essa postura não é, de impotência apreendida. Você não consegue fazer nada por causa do excesso de pedidos que você recebe. Então você não. Passa isso, compre isso, clique aqui, e aí você não consegue ter esse tipo de agência. Você perde a agência pessoal, quer dizer, a sua capacidade de decisão. E a IA, eu acho que ela piora as coisas nesse sentido. Porque, por exemplo, você começa a perder essa confiança nos seus próprios instintos de julgamentos. Você fala assim: nossa, será que isso aqui está escrito certo? Será que isso aqui é bom? Perceba que quando você começa a fazer isso, você abriu mão da sua maior vantagem em relação à IA, é justamente dizer o que é bom e o que é ruim. É aquilo que eu falo do desenvolvimento do gosto, do discernimento, do julgamento seu. Então você diz assim: ah, será que isso está bom? E é por isso que muitas pessoas usam a inteligência artificial como se fosse um botão de deixe isso muito bom. Ela nem sabe, assim. A diferença entre o bom e o ruim, e ela pede para uma IA dizer para ela. Então você vai mandar uma mensagem, vai colocar antes no chat GPT para ver se está tudo certo, tá? Então existe essa terceirização de decisões pessoais, de relacionamentos, tá? Pessoas que colocam mensagens assim, será que eu estou sendo muito bonzinho nessa mensagem? E manda para IA. E com isso você acaba perdendo também o seu sentimento de agência. No fundo, você fica com essa diminuição da capacidade de pensar por si mesmo. E você fica dependente da tecnologia. Então, olha só como que tudo hoje concorre, tudo hoje promove a perda, a deterioração, a destruição da sua atenção e da sua inteligência. De um lado, nós temos ferramentas, redes sociais, internet, como um todo, né? Então, existe um jeito bom de usar a internet, como eu vou falar daqui a pouco, mas você fica numa posição passiva. Você só consome o que aparece para você. Você entra no Instagram, você entra no YouTube, você entra na outra ferramenta para dizer assim: me entretenha, me mostra alguma coisa interessante que vá pegar minha atenção. Você diz isso. Você não usa de maneira intencional. O segundo problema é a IA. Quer dizer, agora você já nem sabe o que você quer, você já nem tem essa capacidade de decisão e ainda tem uma ferramenta que vai roubar essa outra parte sua. É assim, olha, não precisa pensar mais, eu vou decidir por você, deixa que eu faça as coisas.
E você vai ficar com o quê? Isso até, né? Esse vídeo vai ficar muito depressivo, esse lado aí. Mas o que é preciso entender? Eu sei que algumas pessoas podem comentar isso. Quer dizer, o ser humano, ele tem o que chama de fronefobia, né? Fronemofobia, né? E essa capacidade, essa aversão natural ao pensamento profundo. Não é natural, não é normal você querer ter uma atenção ininterrupta por 3 horas, 4 horas. Assim, é impossível que você consiga ter uma atenção desta forma. Mesmo se você, mesmo que você esteja numa posição, digamos, de um professor, eu dou aulas de 3, 4 horas, mas mesmo eu, a gente divaga, não é? Então a gente faz um comentário, olha no chat, então você não aguenta ter tanta atenção assim. É normal porque o seu cérebro, ao longo da evolução humana, foi feito para economizar calorias, para você tomar decisões importantes apenas em momentos importantes. Então ler, prestar atenção em algo, vai soar não natural, pouco natural e difícil. É para ser assim mesmo. Vai ser sempre assim. Não há nenhum momento em que você vai ler um livro e sentir que é tão gostoso quanto fazer qualquer outra coisa natural, tipo comer a torta de limão, andar de bicicleta no parque, não sei, tá? Esse tipo de atividade que você faz de uma maneira natural. Todo mundo que lê muito, que estuda muito, ou enfim, vê muitas aulas, essas pessoas, elas se acostumaram com o processo, é um hábito. Mas não é que elas adoram, que elas acham aquilo uma delícia. Ai, não vejo a hora de chegar em casa e, sabe, ficar vendo 10 horas de aula. Ninguém é muito assim, tá? Em geral, é um esforço. A pessoa tolera aquele esforço por causa do benefício que ela espera obter com aquele esforço. Mas é muito difícil que a pessoa se sinta assim, é tão prazeroso quanto tomar um cafezinho, tá? Nunca vai ser assim. Bota isso na sua cabeça. Não existe nada de errado com você. É assim que a espécie humana funciona. E não há nada de errado em a espécie ser do jeito que ela é, tá? Então, existe até aquela pesquisa, né? Acho que foi da Universidade da Virgínia, em que você colocava estudantes sem nada na sala. Estudantes universitários, tá? Eu colocava os estudantes sem nada na sala. E aí tinha só um botão para dar choque, caso eles ficassem muito entediados. E a maioria preferiu dar um choque em si mesma a ficar sozinha com os próprios pensamentos. Então é muito importante você entender isso, tá? Não vai ser natural. E isso leva até a questão do choque, né? É mesmo, explica isso daqui, né? Você prefere estímulos externos à sua introspecção. É muito mais fácil você se distrair com alguma coisa que está fora, quer dizer, acho que vou ver meu e-mail antes. Imagina, quando você fala para a pessoa escrever, ela geralmente pensa nisso, né? Ela em geral pensa nisso. Ela faz tudo para não escrever. Então ela vai ver o e-mail, ela vai no WhatsApp, ela vai abrir a geladeira, ela vai fazer qualquer coisa menos aquilo que ela deveria fazer. Essa, inclusive, é a definição do procrastinador. Ele vai fazer qualquer coisa, contanto que não seja a coisa que ele precisa fazer. Tá? Com isso, você tem esse empobrecimento do mundo interior. Quer dizer, você se torna aquele tipo de pessoa que não sabe muito bem do que gosta, não sabe muito bem o que quer fazer, tem múltiplos interesses, mas nenhuma ambição. Vou até gravar um vídeo sobre isso em breve. Você se sente meio vazio, porque você não se dedicou a cultivar a única coisa que importa, que não é o seu mundo interior. Porque todo mundo exterior vai desaparecendo, né, ao longo do tempo. Não só fisicamente, literalmente, mas ele vai perdendo interesse. Tá? Então, a capacidade de agradar outras pessoas, de reagir a estímulos externos, ela é principalmente mais, digamos, afetada quando você está na posição como essa, de criador de conteúdo, em que você precisa se adaptar para agradar seguidores ou algoritmos. Então, as pessoas assim, isso aqui deu certo, então eu vou fazer 40 vídeos nesse mesmo sentido, desse mesmo assunto. Ou isso está em crescimento, eu preciso da minha opinião sobre o Frei Gilson, porque eu sei que daí eu vou crescer. Então, a sua identidade, o seu interesse, assim, tá ali, mas é o conveniente para você fazer aquilo naquele momento. A consequência é que todo mundo parece meio igual, todo mundo fala a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, existe essa pressão para ter a maximização do conhecimento, né? Ou do engajamento em relação às custas da sua autenticidade, tá?
Uma solução para isso, uma solução rápida para isso. Rápida não, tá? Mas uma solução para isso é você começar a entender que a agência, essa sua capacidade de decidir intencionalmente, ela precisa ser desenvolvida, ela não é dada. Você não simplesmente tem mais agência que outras pessoas. Você tem muita agência, tem essa noção de que você consegue decidir a própria vida, que ela está no seu controle de alguma forma. Perceba, quando você usa muito a internet ou você não sabe muito bem o que fazer, as suas decisões elas vêm de fora. Você quer saber o que as outras pessoas, o que o mundo, o que está em alta é que importa para você tomar decisões. Então, o seu senso de controle está fora. Você não faz nada, você apenas reage. Quando você desenvolve a agência, você entende que você tem força para alterar certas coisas, principalmente no que diz respeito à sua atenção. Você tem total controle a respeito do que você deve prestar atenção. Você só precisa levar em consideração e isso precisa ser desenvolvido. Um jeito, então, esse é o mindset. Você precisa ter isso em mente. Você pode desenvolver isso. Você pode se tornar uma pessoa que lê textos longos. Você pode se tornar uma pessoa que vê vídeos longos, tá? Você pode se tornar uma pessoa que presta atenção em um vídeo sem fazer 42 tarefas diferentes. E você não sabe nem muito bem como você chegou lá. Sabe aquela sensação meio de bêbado? Sabe quando você bebe numa festa, você chega na sua casa dirigindo e fala, cara, como que eu cheguei aqui? Então, você não tem muita noção de processos, né, de como a coisa demora, você não tem mais experiência, só tem o ponto A e o ponto B, o que acontece entre eles, você não sei, faz a menor ideia, tá? Então, a tecnologia, e eu não sou contra a tecnologia, eu vou fazer um vídeo sobre isso em breve, para quem estuda, mas a tecnologia, ela serve para aumentar suas escolhas e não para eliminá-las. Isso quer dizer que é possível você, por exemplo, escrever uma frase, escrever um slogan, se você trabalha com copy, ou uma headline, e pedir para o ChatGPT ou para o Claude, para a IA que você quiser usar, pedir para dar mais alternativas, outras opções para você. E aí você compara entre elas. Se você precisa mandar uma mensagem, você pode pedir 40 versões, 50 versões e você analisar essas versões. Eu acho que esse é um bom uso da IA. Só que, para você contrastar a opção A com a opção B, com a opção C, com a opção D, você precisa ter um senso de julgamento, de discernimento. E isso não é desenvolvido com a IA. A IA não vai dar isso para você. Ela não vai dizer assim: aqui estão as opções. Aí você vai dizer assim: qual que é melhor? Tá vendo que você tá dizendo assim para ela: me diga o que é bom. Quando é você que tem que dizer o que é bom. Porque você que tem que saber para que você quer usar aquilo. Então, a ideia de você usar a tecnologia é para aumentar a sua capacidade de escolhas alternativas e usar a sua agência para decidir entre essas alternativas. Então, para mim, o objetivo é você ser mais seletivo e mais intencional. Saber por que você está usando, pedir seleções, exemplos, essas coisas, a IA ajuda bastante a gente, tá? A outra coisa é encarar, pensar como a gente normalmente usa a academia, que é no sentido de, mas para que eu vou fazer isso se eu posso colocar numa IA ou em qualquer outra ferramenta e ela vai gerar isso para mim? Para que eu vou fazer isso se eu posso pegar o vídeo do Rafael agora, jogar numa IA, transcrever e pedir um resumo? Porque o que você quer é praticar o seu pensamento. Você precisa se habituar a ver coisas mais longas, coisas mais lentas. A grande vantagem da leitura, e principalmente da literatura, é que ela diminui o tempo para que você consiga prestar atenção na própria vida e assim contar a sua história de uma forma mais ordenada. Porque na sua vida é bem provável que você consiga ter um tempo hoje para organizar todos os fatos e as experiências que você viveu. Na literatura, o escritor já fez isso para você. Então você simplesmente vai ler aquela história prestando atenção em quão profunda e sutil é a vida daquela pessoa, como que as experiências daquela pessoa aconteceram. Então você consegue prestar atenção na vida. Prestando atenção mais na literatura, você presta atenção mais na vida, e prestar atenção mais na vida te ajuda a prestar atenção mais na literatura. Então você precisa começar a praticar isso. Pegar um livro, sentar num banco, desligar o celular, desligar qualquer outra coisa e apenas ler aquilo. Tentar ver quanto tempo você consegue fazer isso.
Existe um problema, claro, de leitura, e aqui daria outro vídeo, que é um problema da alfabetização como um todo no Brasil. O Brasil teve um problema, não é? Então, quando ele abandonou a alfabetização fônica e foi para linguagem global, que atrapalhou bastante, né? Whole language, que atrapalhou bastante a forma como a gente entende os textos. Eu ainda fui alfabetizado pelas professoras ali mais antigas, não é? Dos anos 90. Então, elas ainda usavam o método fônico para alfabetização. Mas quando você vai para um método como a linguagem universal, você começa a pegar as coisas pelo contexto. Então, o que você achou disso? E essa frase aqui, o que será que ela quer dizer? Então, você ganhou um hábito de meio que distrair informações com base no contexto, um meio geral, tá? Então, a pessoa, quando vai ler um livro de literatura, ela fica meio que tirando, assim, impressões. Como que eu me senti lendo esse livro e etc. Tudo isso é importante, é interessante e parece mais orgânico, tá? Mas você precisa ter uma atenção mais rigorosa se você quiser ter um pensamento, se você quiser ter mais inteligência. Porque você precisa ser mais preciso nas suas. Precisa ser mais preciso, ficou ótimo, né? Mas é a verdade, né? É necessário ser mais preciso nas suas leituras e na sua escrita para que você consiga desenvolver a inteligência desta forma mais urgente, eu diria, nos tempos de hoje, que é prestar mais atenção. Mas isso aí vai dar um tópico de outro vídeo, tá? Mas veja isso, veja como ler e escrever como uma academia. A gente vai para academia para pegar peso, e a gente paga para isso, mas se você vê, é só um jeito de a gente manter, vai, na melhor das hipóteses, tirando a parte estética, mas é para você manter aquilo ativo, né? Se você não usar, você vai perder. E tente ver da mesma forma. Assim, tente ver como um músculo mental que você precisa praticar. Não é para você. Você não vai na academia e sai de lá esperando assim, nossa, me transformei completamente. Hoje eu mudei. Né? Entrei com 10 quilos, saí com 15 quilos. Hoje eu tô bombadaço. Você não espera isso. A mesma coisa com a leitura, quer dizer, talvez na primeira semana você não veja nenhuma diferença significativa, porque o benefício é cumulativo, tá? Então, a outra coisa é habituar-se a estar sozinho com seus próprios pensamentos. Isso, claro, já vai acontecer com a própria leitura, mas eu acho um pouco ruim quando as pessoas até colocam no YouTube ali, estude comigo, e daí ela fica lá estudando e você meio que tenta usar aquele hábito para gerar um hábito em si mesmo. Eu acho que você precisa ficar sozinho mesmo, literalmente sozinho. Você pode ir no seu quarto, você tem que arrumar um tempo para fazer isso. Porque do contrário, você não sabe muito bem como é pensar por si mesmo. O tempo todo você precisa de estímulos externos para tomar alguma decisão, para querer ver algo, para querer fazer algo. Então você precisa acostumar, pelo menos assim, né? Se você nunca teve, né? Você precisa entender como que a sua voz soa. Você não tem ouvido muito ela. Se você já ouviu e a internet te roubou isso de você de alguma forma, você precisa se lembrar de como ela era. Então você precisa ficar quieto num lugar para ver como que é. Então, dicas práticas, né? Usa a escrita como forma de manter a agência e clareza mental. Você precisa escrever. Gente, é simples assim. Se você não escrever, assim, não existe ninguém. Não existe ninguém nesse planeta que tenha ganhado ou feito algo significativo que não saiba escrever bem. Não é assim, escrever de uma maneira genial, não é para ser um escritor, é escrever bem, escrita clara. Isso não é um benefício dos escritores apenas, todo mundo precisa fazer isso. Somente você, alfabetizado aí, que não trabalha carpindo terreno e tal, todo mundo precisa fazer isso. Tá? Eu estou falando para vocês, não estou falando para pessoas que estão em situações trágicas, em situações, enfim, vulneráveis, como o pessoal da esquerda gosta de falar. Escrever mesmo quando máquinas podem fazer isso por você, pois o objetivo não é apenas produzir o texto. Então eu tenho um relatório que chama Futuro do Copyright, mas na verdade serve para qualquer pessoa que queira desenvolver a escrita, mas o objetivo aqui é escrever. Não é você escrever, não é apenas ver um texto sendo gerado na tela. É a diferença entre o objetivo para quem quer aprender a cozinhar não é comprar comida pronta, não é montar a comida, comprar os ingredientes e montar o prato. O seu objetivo é aprender a fazer. Tá? Esse é o objetivo. Não, sabe, assim,
É claro que você pode pedir comida no iFood todos os dias, mas a IA é só isso. Ela entrega um pacote pronto. Quando você quer cozinhar, você quer fazer algo pessoal, algo que vai mudar você também, além de mudar apenas o alimento, tá? Então o objetivo é esse. Outra coisa é resistir a essa pressão de crescer a qualquer custo. Eu acho que aqui é principalmente para quem produz conteúdo na internet, e no começo todo mundo quer que você faça mais coisas. E evidentemente a influência na internet, a persuasão na internet tem a ver com a qualidade. Se eu pudesse dar uma forma seria assim, ó: persuasão igual a qualidade versus frequência de postagem. Algumas pessoas têm uma qualidade muito baixa, então elas postam 200 vezes por dia, 400 vezes por dia, para que aquilo gere uma persuasão. E as pessoas têm uma qualidade muito alta, mas elas postam muito pouco. E isso demora para trazer pessoas. É muito difícil que você, com um vídeo, com um texto, sei lá, faça alguma coisa muito significativa. Então é importante achar o seguinte: o quanto, assim, qual é a melhor coisa que eu posso fazer na maior frequência do tempo. Você começa a postar 2, 3, 4 vezes por dia. Isso vai piorar a sua qualidade. 3 vezes por semana eu consigo? Beleza, então vamos tentar para 4. Ah, e aí ficou ruim, eu ainda não consegui achar um tempo legal para fazer isso. Volta para 3, volta para 2, volta para uma. O objetivo no começo, para quem quer crescer a qualquer custo, não é apenas produzir volume, mas é começar a entender o jeito que você quer falar na internet. Para algumas pessoas é isso, ela precisa fazer 700 mil coisas e aí tem vários dados ali para tomar algum tipo de decisão. Mas eu não sou a favor desse tipo de postura, de sair postando que nem um maluco, tá? Eu acho que é importante você ter uma frequência, mas o mais importante é você resistir a querer crescer de qualquer jeito. Porque ter uma audiência errada é pior do que não ter audiência nenhuma. Então você tem que tomar muito cuidado nessa hora de fazer as coisas só porque eu deveria fazer as coisas neste volume porque alguém disse, tá? Eu nunca fui a favor disso e continuo não sendo. Tanto que eu poderia postar todos os dias, mas eu não acho que seria bom, tá? Eu não acho que seria bom. Então eu tenho postado, tentado aumentar a postagem de um jeito que me pareça razoável, tá? É isso. Espero que tenha ficado legal. Tenho tentado fazer vídeos um pouco mais curtos, mas tenho fracassado tragicamente em todos eles. Espero ver se eu consigo na próxima. Show? Até mais.